Olá, tá começando O Estrangeiro, nosso videocast de política internacional do Brasil de Fato, toda semana aqui às 11 da manhã, trazendo grandes temas do noticiário internacional, sempre com a visão popular dos fatos. Eu sou Camila Salmásio, diretora de podcasts do Brasil de Fato. Tô aqui nessa missão de substituir Lucas Stanislau na bancada mais uma semana, mas semana que vem ele tá de volta aqui para brilhantar esse podcast. E ao meu lado, o Rodrigo Durão, editor aqui de Política Internacional do Brasil de Fato, e vocês já sabem, a nossa voz oficial aveludada aqui do Estrangeiro. Tudo bem, Durão? Vamos nessa? Bom dia, Camila. Bom dia a você que nos assiste no Brasil e em outros fusos horários, né? Temos audiências em outros países também, 11:02 dessa quarta-feira. Lembrando que o Estrangeiro fica disponível para você assistir nas plataformas de redes sociais do Brasil de Fato, Facebook, no X, no Instagram e também nos tocadores de áudio, como plataformas de áudio como o Spotify. Então manda uma pergunta pra gente, manda um comentário, que a gente lê, a gente responde e a gente também conta aqui no Estrangeiro com uma equipe de correspondentes, a melhor equipe de correspondentes que cobre o sul global. Está em pontos estratégicos, como em Havana, Cuba, como em Caracas, na Venezuela, em Pequim e também em Moscou, trazendo uma visão que poucos órgãos da imprensa brasileira trazem. Geralmente são feitas reportagens, notas replicadas de notícias de agências internacionais. Aqui no Brasil de Fato não. Aqui no Brasil de Fato a gente traz em primeira mão o que os nossos repórteres observam e checam desses pontos importantes do sul global, né, Camila? Isso, e além de garantir, né, essa correspondência, essa visão mais próxima desses lugares estratégicos, a gente conta com a sua participação também, então manda o seu recado pra gente, dá para você participar pelo chat, né, do YouTube, ali no cantinho direito da sua tela, mandar sua pergunta, sua opinião, interagir ali com a gente sempre procura ler aqui os comentários, porque no Brasil de Fato a gente preza por essa participação, pela construção coletiva aqui desse jornalismo, e você pode participar também depois no Spotify, depois da descrição do episódio você pode deixar o seu recado, a sua opinião, a gente quer saber o que você acha também do Estrangeiro, para a gente sempre trazer aqui informações, formas de comunicar essas informações para vocês da melhor maneira possível. E só é possível fazer isso, só é possível trazer temas como o de hoje por conta da nossa estrutura. Conta pra gente, Durão, o que a gente traz hoje aqui no Estrangeiro. Camila, hoje o assunto é Venezuela. Eleições regionais que aconteceram no final de semana na Venezuela, que elegeram governadores dos 24 estados do país, elegeram também os deputados federais da Assembleia Nacional e também representantes locais, os deputados estaduais desses 24 estados. E o resultado foi uma vitória acachapante, absurdamente grande do governo, que conquistou a maioria tanto dos estados como dos deputados federais e também dos estaduais. Ou seja, existe uma facilidade legislativa agora do governo Maduro, do projeto chavista. E para falar mais sobre isso, a gente vai contar hoje com o Lourenço Santiago, que está lá em Caracas, vai falar com a gente. E, Lourenço, já começo te perguntando, meu amigo, por que o governo teve essa vitória tão arrasadora um ano depois de uma eleição presidencial, que ele reelegeu o Nicolás Maduro, que foi tão contestada? O que mudou e o que explica essa vitória? Bom dia, Durão, bom dia, Camila, bom dia a todo mundo que está acompanhando a Rádio Brasil de Fato e mais esse episódio do Estrangeiro. Durão, como você bem disse, foi uma vitória arrasadora, né, do Partido Socialista Unido de Venezuela, que é o partido do governo de Nicolás Maduro, e um partido fundado pelo ex-presidente Hugo Chávez. E, como você disse, acho que os dois principais pontos, né, as duas principais vitórias se deram na Assembleia Nacional, né, no Legislativo, onde o PSUV conseguiu eleger 253 deputados de 285 possíveis. E entre os governadores dos 24 estados, elegeu 23 governadores, né? Então, realmente foi uma vitória muito, muito ampla do governo de Nicolás Maduro.
Aí você me pergunta por que essa vitória? Bom, são vários fatores que explicam, né? Essa vitória ela pode ser vista de vários prismas distintos. Um deles, é claro, é uma participação importante da abstenção nessa votação. A participação foi de mais ou menos 42%. Isso a gente até pode aprofundar mais, porque essa abstenção ela tem diferentes prismas de se observar, né? A gente vai falar muito mais sobre a abstenção mais para frente, sem dúvida nenhuma. Isso, mas ainda assim tem outros dois pontos que são fundamentais, no meu modo de ver. Um deles é o racha na oposição, né? O racha na direita venezuelana, que se mostrou com uma ala mais da extrema-direita, né? Que hoje tem uma participação eleitoral mais importante, sendo liderada pela Maria Corina Machado. Ela pediu abstenção, né? Foi ela justamente que promoveu esse boicote, né? Então, isso ajuda a explicar, por um lado, essa vitória tão arrasadora. Mas, por outro lado, justamente, essa abstenção gerou um racha na direita, né? Porque uma parte da direita foi para as urnas, né? Uma parte da direita teve candidatos, uma parte da direita disputou os candidatos, não só aos deputados, mas também a governadores, e conseguiu eleger ali um bloco de mais ou menos 29 deputados, né? Então, assim, só esse racha na direita, por si só, já dificultou muito, né, a participação da oposição nas eleições e facilitou o trabalho do governo, né? Eu estava até discutindo com uns colegas brasileiros, como mais ou menos se, numa eleição presidencial do Brasil, né, se a esquerda, em 2022, não tivesse unificado, né, o voto em torno do Lula, tivesse vários candidatos, né? Óbvio que isso facilitaria o trabalho do Bolsonaro, né? Assim como o contrário também serve, né? Se a extrema-direita tivesse vários candidatos e não tivesse unificado uma candidatura só, isso teria facilitado o trabalho do Lula, né? E foi o que aconteceu aqui na Venezuela. Então, esse racha na direita foi muito significativo, né? Representou bastante. A gente vem trazendo isso desde o começo do ano, que já é um sinal que a extrema-direita foi apresentando desde janeiro, né? A Maria Corina Machado, essa ex-deputada ultraliberal, já vinha falando sobre isso desde o começo do ano. Então já era algo que era previsto de alguma maneira. Mas outra coisa que explica essa vitória é também a capacidade de mobilização do chavismo, né? Então esses 42% que foram às urnas, claramente uma margem que representa bastante o que é o chavismo hoje na Venezuela, né? Claro, se não são exatamente esses 42%, mas numa faixa mais ou menos de 35% a 40% dos venezuelanos continuam apoiando o governo e apoiam fielmente o governo a ponto de se mobilizar, de sair para as ruas e de conseguir não só fazer uma campanha eleitoral que mobilizasse, mas também, principalmente, ir às urnas, né, e votar nos candidatos. Então, acho que esses três fatores são os que explicam mais ou menos essa vitória que foi tão larga, tão importante para o governo, que agora, como você bem disse, Durão, vai ter uma facilidade muito maior no legislativo e com os governos também para articular políticas públicas e vários projetos que sejam nacionalizados, né? Sim, a gente vai falar um pouco mais dessa estratégia da oposição de não ir às urnas, inclusive que deu esse resultado tão positivo para o Maduro, mas eu vou colocar mais uma pessoa na conversa aqui para a gente analisar ainda melhor os fatos, que é o professor associado do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Professor, muito bem-vindo aqui ao Estrangeiro, muito obrigada pela sua participação. Eu já começo te perguntando, o que o governo Maduro ganha a partir de agora com esse resultado tão positivo para ele e qual que é a perspectiva daqui para frente? Bom dia, Camila. Bom dia, Durão. Um prazer estar aqui no Estrangeiro, do Brasil de Fato. Eu acho que, sem dúvida, o governo Maduro ganha condições de governabilidade mais ampla, vai ter um apoio massivo, enfim, na Assembleia Legislativa, e desfruta da estratégia que foi usada pela oposição de boicotar as eleições. Então, o governo consegue a maioria absolutamente favorável, também consegue eleger um número muito significativo de governadores. Então, o resultado é um fortalecimento interno, sem dúvida, muito expressivo do governo Maduro. E que vai garantindo para a Venezuela um papel
expressivo de ser uma liderança do campo progressista na América do Sul. Então, acho que essa, digamos assim, é o resultado mais imediato. Claro, não é, que a Venezuela se articulando também internacionalmente com outros processos, como o BRICS, isso dá mais relevo ainda à Venezuela, que é um poder político estável. Né? Se nós pegarmos o contexto latino-americano, sobretudo sul-americano, do século XXI, nós vamos ver aí oscilações expressivas. Não é? O Brasil, a Argentina, Uruguai, Chile, Equador, são todos países em que há uma disputa política interna intensa e muita oscilação em relação ao tipo de governo que se consolida, o que se manifesta em alterações de política externa, expressivas. A Venezuela não. A Venezuela revela um poder interno consolidado e também uma política externa bastante previsível, não é? Nas suas diretrizes principais. Então, certamente, a Venezuela, por exemplo, poderá ser um parceiro bastante confiável e estável para alianças internacionais e participação em organismos como o BRICS, se em algum momento isso for contemplado. Pois é, professor. Mas agora já começando a falar de um tema mais polêmico envolvendo a Venezuela. Muita gente aqui no Brasil e fora do Brasil acusa a Venezuela de não ser uma democracia, ser uma ditadura. Mas, no entanto, a gente vê que na Venezuela existem inúmeras formas de participação popular, de participar da administração pública. Enquanto aqui no Brasil, a gente sai de casa a cada 2 anos para votar e esquece. Lá a população é constantemente consultada por conselhos, comunas, outras formas de incidência nas decisões que afetam essa população. Eu te pergunto, você acha que esse modelo de participação, esse modelo democrático, ele cobra mais responsabilidade do cidadão, já que ele toma decisões e tem que arcar com essas decisões, né? Na sua comunidade, no seu dia a dia? Não há dúvida. Quer dizer, se nós pegarmos, por exemplo, também, não é, desde da chegada de Chávez à presidência da Venezuela, não há dúvida que o país que mais fez eleições na América Latina foi a Venezuela. É uma quantidade de eleições imensa. E isso fazia parte, enfim, da própria estratégia do governo chavista em relação à democracia, a ideia de uma democracia protagônica que envolva a sociedade, não é? Em diversos níveis, não é? No nível mais local, a ideia também de introduzir o revocatório, que dá o direito à população de, enfim, colocar em questão o mandato no meio do seu curso. Isso foi uma inovação trazida pela Venezuela que outros processos democráticos não têm. Não é? Então, desde o início, o governo Chávez se orientou por essas diretrizes. É claro que a Venezuela passou a sofrer um conjunto internacional de sanções muito significativo que violou o funcionamento normal da sua economia. Não é? A Venezuela teve, inclusive, a sua filial da PDVSA nos Estados Unidos, a Cítico, expropriada e vendida à revelia do governo venezuelano. Então, há um conjunto de sanções que macula o funcionamento normal da economia venezuelana, que produziu imigração. Isso trouxe, digamos assim, uma certa perda de vitalidade dessa democracia protagônica que sempre esteve, digamos assim, no horizonte do processo venezuelano, mas a essência desse processo democrático permanece.
né? Ainda que, claro, tenha uma taxa de participação menor do que teve no período áureo, ainda que tenha uma parte da população no exterior que não participa, mas o fato é que essa essência da democracia venezuelana, que é o objetivo de envolver a população, de fazê-la participar, de incluir em níveis mais locais e comunitários, isso está de pé. Enquanto que outras democracias, elas convivem com uma série de violações do direito de votar, não é? Ou pelo menos com elementos que produzem desvios em uma situação minimamente competitiva. Por exemplo, se nós tomarmos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, o peso financeiro nas eleições norte-americanas é brutal. As eleições têm forte relação com a quantidade de recursos que financia determinadas candidaturas. Por isso, as eleições dos Estados Unidos estão limitadas à atuação de 2 partidos e não há restrição ao uso de recursos privados. Então, isso macula qualquer eleição minimamente competitiva e equilibrada. E aqui no Brasil também, o custo das eleições tem subido draconianamente e, por isso, nós temos um parlamento que não tem nada que ver com o sentimento popular da maioria da população. Se nós formos pegar indicadores do Latinobarômetro, por exemplo, sobre o grau de apoio e reconhecimento e legitimidade da população frente ao parlamento, é baixíssimo. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, uma democracia onde o parlamento tem um papel cada vez mais central, inclusive se apropriando do orçamento, e o nível de legitimidade do parlamento perante a população é extremamente baixo. Entretanto, um parlamento impopular continua a se eleger por conta do peso do poder financeiro nas eleições. Então, essas dimensões não existem na Venezuela. Não é? Esse comprometimento da competição pela via do dinheiro e do capital não existe. O que há na Venezuela, claro, uma democracia que não está funcionando com a sua plena capacidade, porque a economia venezuelana é uma economia que tem o seu funcionamento normal fortemente prejudicado. Isso produziu escassez, imigração. Então, isso é que, digamos assim, tira um pouco da vitalidade, mas um país sancionado, né? Um país fortemente sancionado. O embargo não foi. Pois é, o bloqueio e o embargo são impostos externamente, não internamente, não tem nada a ver com uma decisão do governo Maduro. Isso estrangula a economia, né, Camila? Sim. Inclusive, na Venezuela, o voto é facultativo, né? Até queria conversar com o Lorenzo sobre isso. Existiu um grande número de abstenção, parte disso foi a campanha da Maria Corina, né? Que até levou o slogan "Já votei no dia 28", tentando trazer de novo, né, aquela situação de que o voto foi fraudado na última eleição e tal. Mas, Lorenzo, se a gente comparar com os últimos anos, né, até peguei dados aqui da sua própria matéria no site, inclusive convido quem está assistindo e ouvindo a gente, quiser saber uma cobertura maior, as análises sobre essa eleição do Maduro, pode ir lá no site brasildefato.com.br. Lorenzo está fazendo uma cobertura excepcional, ler as matérias dele com edição de Rodrigo Durão aqui, o timaço aqui do Brasil de Fato. E você traz na sua matéria aqui, Lorenzo, que o comparecimento foi só de 42%, né? Em 2012, esse número foi de 53%, ou seja, a gente tem um número menor agora, mas já teve uma participação maior, de até 61% 5 anos atrás. O que volta a se repetir agora é essa queda no comparecimento. Isso diz alguma coisa para o chavismo, se a gente analisar de forma mais ampla essa participação voluntária das pessoas?
Exatamente, Camila. Como o professor também bem pontuou, existem muitos fatores, né, que contribuem com tudo isso, né? Primeiro, claro, como ele bem pontuou, tem a coisa da abstenção, a coisa da imigração, né? Muitos venezuelanos que estão registrados para votar estão fora do país hoje, né? Alguns, inclusive, saíram recentemente para viagem, né? Porque agora está entrando o período de férias escolares, então muitos deles viajam e participam, enfim, vão curtir suas férias fora do país. Agora, tem muitos fatores que explicam essa abstenção, né? Falando um recorte especial desta eleição de agora, tem, como você disse, um pouco da campanha da Maria Corina, mas também tem outras questões, né? Uma delas é um estresse político que foi gerado pela própria eleição do ano passado, né? A oposição contestando o resultado, o próprio CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral, não divulgando os resultados detalhados. Então gerou um estresse político que muita gente também não quis participar por já ter participado, né, de uma eleição recente que demandou um desgaste, né, político muito grande até da militância, né, dos dois lados. Existe também uma ausência, como você disse, natural de eleições regionais, né? Ou seja, você tem menos interesse em participar de eleições que são, digamos, menos importantes, né? Que são menos representativas, como as eleições presidenciais. Então, já teve, né, em outros momentos, uma abstenção parecida com essa, né? Ou seja, uma participação parecida com essa, de apenas 42%, né? Nas últimas legislativas, o número foi esse, foi bem parecido. Então, assim, já existe esse componente natural da ausência em eleições que não são presidenciais, né? Existe também, acho que como eu disse, o fator do racha na oposição, e aí entra uma coisa muito importante, né? Que é esse racha, ele proporcionou também uma falta de projetos políticos que fossem atraentes para o eleitor, né? Então tem a ala que participou das eleições, a ala da direita que participou das eleições, não participou com programas interessantes, né, programas políticos que fossem convincentes, ou sequer com programas políticos, né? Uhum. Muitos desses candidatos foram às urnas, levaram propostas basicamente de oposição ao governo, e não que sociedade a gente quer construir, né? Que sociedade, que Venezuela a gente quer. Não, era basicamente o rechaço ao governo. Tão Isso familiar, também tira né? muito. Exatamente. Então, isso tira bastante a motivação do eleitor de participar, porque ele não se vê representado, né? Vai votar pelo quê, exatamente? Pelo fim do governo? Tá bom, ok, mas a Venezuela agora está passando por um momento, pelo menos se comparado a 2017 até 2020, está passando por um momento de muito mais estabilidade, né? As pessoas estão trabalhando, existe um retorno de imigrantes muito grande, já muito antes do governo Donald Trump nos Estados Unidos, com esse programa de deportações, esse fenômeno de retorno de venezuelanos já vem desde 2022, 2023. Então é um país que está mais estável e ao mesmo tempo você vai rejeitar só o governo por rejeitar e não ter programas políticos. Então tem esse componente também importante, e a gente ouviu muitos analistas que também trouxeram outros pontos importantes para essa abstenção, né? Uma delas é o próprio cansaço da população em discutir política também, né? Então não é só a questão do boicote por si só promovido pela Maria Corina, né? E pelo esse setor da extrema direita. Tem muitos outros fatores que levam à abstenção, né? Que geram essa abstenção, e também tem um quê que é diferente do que a Maria Corina tem pregado, né? A Maria Corina e sua ala tem pregado não votar para se posicionar contra o governo, né, para, digamos, demonstrar uma fragilidade do governo. Mas existe um componente também que é muita gente também que não acredita no sistema eleitoral, assim como no Brasil, né? Tem muita gente de extrema direita que não acredita no sistema eleitoral e que não vai que não deixou de ir por um chamado da Maria Corina, mas que não deixou de ir por iniciativa própria. Então esse próprio campo de atuação da Maria Corina e desse grupo da extrema direita também é limitado, né? Também se mostrou limitado. Mas é óbvio que mostra, como você perguntou, né? Acende um alerta para o chavismo, no sentido de com essa eleição ficou muito clara qual que é o grau, né, de apoio do chavismo dentro da sociedade venezuelana. E com essa vitória acachapante,
Agora, eu ouvi de alguns analistas que agora, o chavismo ele não pode errar agora, né? Porque ele tem, de certa forma, uma Assembleia Legislativa, né? Uma Assembleia Nacional que é favorável ao governo, então, assim, os projetos eles serão aprovados com mais facilidade. O principal deles, que é a reforma constitucional, ela vai também ser aprovada, pelo menos dentro do Legislativo, com uma facilidade maior. A questão é demonstrar para a população que esses projetos eles são positivos e principalmente conseguir fazer com que eles efetivamente sejam positivos para a população, né? Em que os governos, articulando com governos de estado, articulando com a Assembleia Nacional, eles funcionem, que tenham e que atinjam de maneira direta a população, né? Então, de alguma maneira, acende esse alerta para o chavismo de a gente sabe já qual que é o nosso grau de apoio, a gente tem uma noção exata de mais ou menos um percentual da população que é indeciso, né? Que não sabe nem se porque que não foi votar também porque é indeciso, porque não vê não tem interesse na política e também sabe um pouco do qual que é a parte da população que é contra o governo. E aí, dentro desse contexto, né, o chavismo já vai ter uma facilidade nos projetos, e aí esses analistas, né, e pessoas até do governo entendem que agora o governo não pode errar, né? Apesar de, como o professor bem pontuou, existir um assédio internacional, um assédio estrangeiro que vai permanecer. Né? Agora, Lourenço, rapidinho, ontem aconteceu uma situação no jogo entre São Paulo e o Talleres, em que o jogador paraguaio do São Paulo acusou o jogador venezuelano do Talleres, que é um time argentino, de ser venezuelano morto de fome. Deu o maior bafafá, deve dar ainda. Eu queria saber se repercutiu aí, porque é um tema polêmico. O jogador venezuelano chorou em campo, foi na delegacia prestar boletim de ocorrência, mas toca nesse tema da imigração, da crise econômica causada pelo embargo, pelo estrangulamento dos Estados Unidos na economia venezuelana. Isso repercutiu aí? Como é que tá sendo tratado esse tema? Durão, ainda não repercutiu. Eu tô até atualizando aqui para ver se os canais do governo deram alguma coisa, ainda não deram. Então, assim, ele ainda é um tema que não repercutiu de maneira forte, né? O venezuelano ele também tem menos interesse no futebol, então talvez tenha esse delay natural para chegar esse tipo de conteúdo para os venezuelanos em geral, mas é um assunto que toca muito pro venezuelano, né? Que é muito forte pro venezuelano. Grande parte desse retorno de venezuelanos para o país nos últimos anos se dá muito por conta dessa xenofobia, principalmente na América do Sul, em outros países sul-americanos, né, e latino-americanos em geral. A gente já conhece muito bem a xenofobia que estadunidenses e europeus em geral têm com os sul-americanos e aí nesse caso com os venezuelanos, muito forte, mas isso é um tema muito potente, né, muito importante para o venezuelano nos outros países da América do Sul, né. Então, por conta dessa migração massiva, né, e dessa, digamos, ocupação de espaço dos venezuelanos em outros países, a gente tem inúmeros casos de xenofobia que os venezuelanos que saíram do país relatam, né? Eles voltam falando que muitos deles eram tratados como bandidos, como ladrões, que foram para outros países para cometer crimes e tudo mais. É claro que é uma narrativa que foi muito construída pelos Estados Unidos e que deu certo, né? O Trump agora ele tem conseguido cada vez mais sedimentar essa ideia de que o venezuelano que sai da Venezuela está ligado a grupos criminosos, né, facções de tráficos de drogas. Coisa que não foi provada, né, Lourenço? Isso não foi provado, a alegação no ar, vazia. Exatamente, mas de qualquer maneira consegue consolidar essa ideia, né, Durão? Consegue sedimentar essa ideia na cabeça das pessoas. E nos outros países isso também foi muito forte, é muito latente, né? É o mecanismo da fake news, né? Esse caso não repercutiu aqui ainda, mas é um tema que é muito latente para o venezuelano. Fica monitorando aí, Lourenço. Eu vou voltar para o professor Carlos Eduardo. Você acha que com o resultado dessas eleições é possível que a gente veja, a partir de agora, uma maior estabilidade do regime do Maduro, econômica, social, política, ou não? Você acha que vai continuar igual? Não, eu acho que sim. Eu acho que internamente, não tem a menor dúvida, o governo Maduro consegue condições institucionais de tomar iniciativas que são bastante favoráveis.
É preciso destacar também ainda sobre essa questão da legitimidade da eleição e a suposta baixa participação, que, por exemplo, esse índice de 42, sendo um índice que foi provocado por um boicote da oposição, ele é muito razoável. Se a gente pegar, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, qual é o nível de participação? O nível de participação é em torno de 50%, 55% da população, e não tem boicote de ninguém. Só foi agora, com a chegada do Trump na disputa eleitoral, que subiu um pouquinho essa participação para a casa dos 60%. Mas ela oscilou de 1996 até 2016 em torno de 49% a 55%. Então, esse índice é bastante razoável. Se a Corina e o seu grupo participassem, esse índice ia chegar aí a 60%, a 70% de participação, como é o patamar histórico da participação venezuelana. Agora, eu acho, voltando à tua pergunta, acho que as condições de estabilidade se fortalecem, acho que a economia venezuelana também está num outro contexto, o contexto da crise profunda já passou, tanto que se a gente olhar o fluxo de imigração, ele já se reduziu, o período de auge da imigração já acabou, o que se tem agora é uma estabilidade demográfica, inclusive a volta, como se destacou aqui, de venezuelanos para, enfim, a República Bolivariana. Então, acho que a economia está numa situação mais favorável e o contexto internacional também é melhor, porque a Venezuela agora não é mais o único país sancionado, continua a ser um dos mais sancionados, mas não é o único, porque a política norte-americana em relação ao mundo é cada vez mais violenta, o que abre espaços, enfim, de diálogo e de reconhecimento do Estado venezuelano como um Estado vítima do poder norte-americano e um Estado que tem uma capacidade de recuperar o seu crescimento, de fornecer recursos estratégicos para a economia mundial, como poucos estados têm. A Venezuela está assentada em 20% das reservas de hidrocarbonetos do mundo. Então, acho que o contexto internacional, a retomada das condições políticas e de uma atividade da economia, tudo isso favorece a estabilidade do governo Maduro. É isso, a gente está conversando aqui com o professor associado do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da UFRJ, o professor Carlos Eduardo Martins. Também aqui com a gente no Estrangeiro de hoje, Lorenzo Santiago, com correspondência direto de Caracas, na Venezuela, para falar das eleições legislativas na Venezuela, que teve uma vitória e deu uma vitória para o governo Maduro acachapante. A gente volta com esse assunto já já, mas você que está assistindo, você que está nos ouvindo, eu quero fazer um convite para assinar a nossa newsletter semanal e saber todas as informações aí em primeira mão aqui do Brasil de Fato, né? Sempre com jornalismo de qualidade, com rigor, comprometido com a classe trabalhadora. Você acessa lá no brasildefato.com.br/boletim, coloca o seu e-mail e pronto, você vai receber todas essas informações semanalmente no seu e-mail, de graça, e é mais um canal, mais uma forma de ficar conectado com o jornalismo do Brasil de Fato. Então, brasildefato.com.br/boletim. E voltando ao assunto aqui da Venezuela, eu também quero te fazer um convite a conhecer o nosso documentário, que se chama Comuna ou Nada. É um documentário que o Brasil de Fato lançou aqui recentemente, em janeiro desse ano, para falar um pouco da estrutura da Venezuela, das comunas. Que é algo muito especial, né, muito específico da Venezuela, do chavismo, um histórico muito interessante de você conhecer como é que a Venezuela se organiza, como a participação popular é importante dentro das comunas. Lorenzo acompanhou de perto a produção desse documentário lá na Venezuela, deu todo o apoio também para as pessoas que foram lá documentar esse espaço. Pode até falar um pouquinho para a gente, né, da experiência dele lá, mas fica aí também, então, o convite para você conhecer o nosso documentário
Comuna ou Nada, a organização popular que sustenta a Revolução Bolivariana. É de graça também no YouTube do Brasil de Fato, você consegue assistir e ficar mais por dentro de como é essa organização da Venezuela e que faz ela ser um território tão especial. E democrático, né? É uma forma de participação direta da população nas decisões que importam para essa população, né, Camila? É isso mesmo. Agora, voltando para o professor Carlos Eduardo, eu queria saber a sua opinião a respeito do Essequibo. Essa região contestada entre Venezuela e Guiana, teve contestada historicamente, né, desde os 1800. Aconteceu pela primeira vez eleições para governador no Essequibo. A Venezuela realizou essas eleições partindo do entendimento que esse Essequibo seria mais um estado, o 24º estado venezuelano. E que, na sua opinião, qual que é a importância dessa eleição? Se trata de um território que foi subtraído da Venezuela por conta da ingerência britânica e que foi levada, a disputa sobre esse território foi levada a cortes internacionais. O juízo que foi dado inicialmente desfavorável à Venezuela foi considerado comprometido e viciado. Então, é uma questão que está em aberto e a Venezuela tem todo o direito de recolocar e reivindicar esse território. Então, acho que a posição do governo Maduro em relação a isso é correta. Né? E, evidentemente, que se quer usar o Estado da Guiana, que é um Estado vinculado ao poder internacional norte-americano, para usar os recursos naturais em favor do imperialismo. Então, acho que esse é um tema que tem que ser tratado no âmbito das organizações latino-americanas, no âmbito da Unasul, no âmbito da CELAC. Creio que é um tema de solução de disputas onde a nossa comunidade latino-americana tem que participar fortemente. Então, acho que o pleito do governo Maduro é um pleito justo, é um pleito histórico, não surgiu de agora, ele já vem aí desde a década de 60, e os organismos internacionais não conseguiram dar uma solução para essa questão. Mas, Lourenço... E ela reaparece agora por interferência do imperialismo. Pois é, lembrando que a Guiana é um país que mais cresce no mundo em termos econômicos, mais de 40% por ano, devido à descoberta de petróleo por lá. Mas, Lourenço, eu queria saber o que acontece agora no Essequibo. Elegeram 8 deputados, um governador. O que esse pessoal vai fazer de prático a partir de agora? Ou é só simbólico essa votação? Eles não vão ter uma função muito definida? Exatamente, Durão. Acho que é esse o segundo ponto mais provável, que seja algo mais simbólico, porque o que acontece é que é isso, o Essequibo é um território, como o professor bem pontuou, é um território em disputa, que está em uma disputa secular já, né? Já faz mais de 100 anos que esse território está em disputa entre a Guiana e a Venezuela, mas hoje ele é de o controle territorial sobre o Essequibo, ele é da Guiana, né? Então, precisa de uma decisão da Corte Internacional de Justiça ou de alguma corte internacional, algum tribunal internacional, para que algum tribunal precisa dar alguma decisão, né, precisa ter alguma decisão sobre esse território para que a Venezuela consiga reocupá-lo, né? A questão, então, é que é isso, eu acho que, acho não, né? A campanha sequer pôde ser, a campanha eleitoral pro Essequibo sequer pôde ser feita no território do Essequibo, né? Então os candidatos eles acabaram fazendo a campanha do lado venezuelano, que hoje é o lado venezuelano, e a própria eleição também se deu em uma cidade chamada Sifontes, que é perto da fronteira com a Guiana, né? Perto do território do Essequibo, mas ainda está no território que hoje é um território venezuelano. Então a tendência é que seja mais simbólico e que o governo venezuelano consiga demonstrar para essas cortes internacionais e para um tribunal internacional que está preparada para ocupar o Essequibo, né?
Então é isso, a gente já tem governador, já temos deputados, temos uma estratégia de ocupação das cidades, de formação de prefeituras, de ocupação territorial também administrativa, né? Você precisa montar um governo de estado, você precisa montar toda essa estrutura de municípios e municipais e legislativas dos municípios. Então acho que é mais simbólico nesse sentido, Durão, de você mostrar que está preparado para ocupar e de que não só isso, você tem um total interesse em ocupá-lo e a população quer ocupar, né? Então acho que é mais neste sentido de simbólico, de demonstrar o interesse cada vez mais forte da Venezuela no Essequibo e não propriamente de ocupação agora, em um primeiro momento, até porque isso demandaria um esforço militar, né? A Guiana já falou que não vai ceder 1 centímetro do território. Os Estados Unidos, na semana passada, voltaram a reafirmar um apoio militar à Guiana sobre qualquer interesse da Venezuela no Essequibo. Então, isso demandaria um esforço militar imenso agora que a Venezuela não está não só preparada, como também não está disposta a ter nesse momento. Uma área, né? E, Lorenzo, como é que fica a oposição a partir de agora, né? Parece que a estratégia foi se retirar da governança em geral, abriu caminhos aí para o Maduro implementar os projetos políticos dele em praticamente todos os lugares. E dá para falar que isso foi racional ou foi um tiro no pé? Camila, acho que outro tema que o professor trouxe muito bem, que ilustra essa situação da oposição, é exatamente essa participação de 42%, né? Que não é uma participação boa, digamos assim, não é uma participação considerável, mas também não é uma abstenção considerável, né? Se a oposição conseguisse fazer com que tivesse uma participação só de 15%, né? A Maria Corina chegou a falar isso, que 85% dos venezuelanos não foram votar, então a participação seria de 15%. Então não teve, mas não foi o caso. Então, assim, nem na construção narrativa a oposição saiu vencedora nesse processo. E aí foi uma derrota política, né? Como você disse, acabou sendo um tiro no pé, o tiro saiu pela culatra, porque não só não teve uma vitória narrativa de que a população não apoia o governo, já que 42% ainda assim é uma margem ok, né, de participação, como também perdeu espaço político, né? Agora não vai ter disputa na Assembleia Nacional, não vai ter disputa nos governos de estado, né? Levou apenas um governo de estado, que é Corredes, um estado que também não tem uma importância econômica e populacional tão significativa para a Venezuela como outros estados que eram governados pela oposição. Zulia, por exemplo, que é um estado muito importante de produção petroleira aqui na Venezuela, era governado pela oposição. A oposição perdeu esse estado, que agora será governado pelo PSUV, né, pelo Partido Socialista Unido de Venezuela. Então, assim, não só não foi uma vitória narrativa, como foi uma derrota política, né, que perdeu também esses espaços de disputa, né, os espaços de poder. Acabou sendo, sim, um tiro no pé da oposição, Camilo. Pois agora, professor, a gente já está chegando quase na nossa reta final, mas eu queria te ouvir a respeito dos Estados Unidos, a administração Trump. Como é que você interpreta os sinais que estão sendo dados desde janeiro, desde que ele assumiu o poder, um tanto quanto contraditórios, mas belicosos, hostis à Venezuela? Como é que você olha esses sinais e o que olhando esses sinais, dá para prever que vai acontecer daqui para frente? O governo Trump retoma, de certa forma, os princípios do Destino Manifesto, que é essa tentativa de ter um controle extremo sobre as Américas. Ele atualiza o Destino Manifesto, inclusive para o hemisfério ocidental como um todo, chegando mesmo a revelar pretensões sobre a Groenlândia, também o Canadá. E, claro, a Venezuela é a joia da coroa das pretensões norte-americanas. Então, o Trump reforça o bloqueio, reforça o embargo, mas eu acho que o que deve ser sublinhado é que a gestão do Trump é uma gestão que perde legitimidade no mundo todo, que amplia o desgaste dos Estados Unidos e que, na medida em que reforça o bloqueio, o embargo sobre a Venezuela, mas também
estende sanções, embargos e tarifas punitivas sobre o mundo todo, à medida em que o governo Trump faz isso, ele abre um espaço de alianças para a Venezuela bastante significativo, porque o que o Trump está fazendo, na verdade, é produzir desvios de comércio e de investimento contra os Estados Unidos, porque ele pretende usar a força do Estado norte-americano para destruir tendências competitivas e tendências multipolares na economia mundial, mas num período da história em que os Estados Unidos já não têm essa capacidade de implementação. Então, creio que o Trump, ao tentar reforçar o emprego da violência do Estado norte-americano na arena internacional, ele acaba dando um tiro no pé e abre espaços para que se criem oportunidades de diálogo e de interação que, na verdade, fortalecem aqueles adversários que os Estados Unidos queria limitar ou destruir. Então, acho que essas iniciativas do Trump acabam sendo um tiro no pé e acabam mesmo fortalecendo os espaços de diálogo da Venezuela. Um dos efeitos, por exemplo, da ação mais violenta norte-americana, que não é apenas do governo Trump, já se estabeleceu com o próprio governo Biden, que foi a guerra, as provocações que levaram à guerra na Ucrânia. Um dos efeitos das sanções brutais estabelecidas contra a Rússia foi exatamente a imensa expansão do BRICS, e a partir exatamente da conferência realizada em território russo, em Kazan. Então, a partir daí, os BRICS passaram de 5 a 11 membros associados e há pleitos de entrada, inclusive o pleito da Venezuela. E o Brasil poderia, não é? Retirar o veto que estabeleceu a entrada da Venezuela, porque a entrada da Venezuela no BRICS fortaleceria demais a presença da América Latina como um espaço de relevância dentro dessa estratégia do Sul global que está se desenvolvendo. Então, acho que está mais do que na hora da política externa brasileira rever a sua visão sobre a participação da Venezuela no BRICS, inclusive estimulada por esse contexto, onde claramente os Estados Unidos são o inimigo da integração latino-americana, o inimigo da Venezuela, que é, digamos assim, o país que mais colocou, junto com Cuba, na sua política externa, a integração latino-americana como prioridade. E, professor, a gente tem que lembrar também que o Brasil, na eleição do Maduro, né, nessa última eleição, ele saudou a vitória, mas se colocou ali, diz que aguardava o envio de dados, né? Então entrou nessa narrativa, né, das atas, também o Itamaraty, coisa que nunca tinha acontecido antes, né? A gente tinha ali um repertório do Lula ser próximo a Maduro, a gente ter uma colaboração, muito bem lembrado, né? O bloqueio do Brasil na entrada da Venezuela dos BRICS. O senhor avalia que nesse governo Lula ainda tem abertura para uma mudança ali de narrativa com relação à Venezuela, diante dessas novas posições, né? Essa integração sul-americana pode acontecer? O Brasil é capaz disso ainda? Eu espero, porque essa rota de mudança para aproximação de posições que são esperadas pelo Estado norte-americano, essa rota não é positiva para a América Latina, não é positiva para o Brasil e nem reforça a multipolaridade. É importante destacar também que a capacidade, por exemplo, dos Estados Unidos estabelecerem sanções hoje é cada vez menores. Um exemplo foi o que aconteceu com a tentativa de asfixiar comercialmente, financeiramente, politicamente a Rússia. Quando os Estados Unidos estabelecem um conjunto de sanções brutais, inclusive retirando a Rússia do sistema SWIFT, o resultado no balanço de pagamentos russo foi exatamente o contrário. O balanço de pagamentos russo nunca teve um saldo tão expressivo na sua história quanto ele teve em 2022.
Por quê? Porque a Rússia reestruturou o seu comércio exterior, mas não só isso. As repatriações de capitais foram superiores à saída. Então, isso revela que a capacidade dos Estados Unidos usar a violência para produzir resultados que ele queira é cada vez menor. Então, não há por que obedecer os Estados Unidos, não há por que tomar posições que vão ao encontro das expectativas do deep state norte-americano. Então, essa rota está errada. Não é uma rota que, digamos assim, está sintonizada com as possibilidades históricas do Brasil hoje. É isso, veremos as cenas desses próximos capítulos, né, Durão, na Venezuela, acompanhando tudo de pertinho, claro, com a correspondência do Lorenzo Santiago, direto de Caracas. Então, você pode acompanhar e continuar acompanhando a nossa cobertura no site brasildefato.com.br, nas redes sociais do Brasil de Fato também. Nós temos toda essa cobertura disponível para você. E na rádio também, né, Camila? 98.9 FM, para quem está em São Paulo ou na Grande São Paulo, também pode acompanhar aí as nossas reportagens através do rádio agora. Bem no meio do seu dial. Exatamente. E agora chegou aquele momento aqui do estrangeiro, da nossa gincana saudável, que é o Terra Plana. Solta a vinheta aí. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Para quem está chegando agora aqui no estrangeiro, esse é nosso momento, nosso quadro aqui, que a gente traz notícias um tanto bizarras do internacional em geral, né, do mundo internacional, para ter uma gincana saudável aqui e saber quem que vai ganhar com a melhor notícia, né, a notícia mais bizarra da semana. Uma coisa tranquila, né, Durão? A gente nem compete. Não. A gente nem liga para o troféu da temporada 2025. É totalmente fair play. E aí, Durão, eu aqui na bancada, o nosso correspondente Lorenzo vai trazer as notícias e a gente vai contar com a ajuda do professor hoje para dar esse voto de Minerva e saber quem vai levar o troféu hoje. Para começar, vamos prestigiar o Lorenzo direto de Caracas, na Venezuela, e saber o que ele trouxe para a gente aí no quadro Terra Plana. Camila, eu sei que o Trump e a Argentina é muito recorrente aqui nesse quadro, só que, não tive como fugir dessa vez, mas eu prometi que não ia trazer Milei e consegui não trazer Milei. A questão é que é uma notícia que surgiu agora, né? Se tornou pública agora, mas é de 2018, né? Na época, em 2018, o presidente da Argentina era o Macri, né? O Maurício Macri. O Maurício Macri disse este final de semana, ou seja, agora, no último sábado, que em 2018 ele recebeu o presidente Donald Trump, né, que era naquela ocasião também presidente dos Estados Unidos, recebeu o presidente Donald Trump, que foi a Buenos Aires para uma viagem para participar do G20, e na ocasião ele recebeu o Trump no seu gabinete. E no seu gabinete tinha um mapa da Argentina, um mapa grande da Argentina, mostrando ali todas as províncias e tudo mais. E aí o Trump o Maurício Macri, nesse final de semana, contou que naquela ocasião o Trump parou em frente ao mapa, olhou uma faixa do lado ali e falou: que faixa é essa daqui? Aí o Macri falou: isso daqui é o Chile, presidente. Aí ele falou, aí o Trump olhou para ele e falou: bom, então você deveria tomar o Chile, né? Meu Deus. Porque aí você tem acesso aos 2 oceanos. Aí, segundo o Macri, todo mundo riu na ocasião e tal. Não levou meio a sério, mas ao mesmo tempo em tom de brincadeira, né? Foi meio a meio ali, meio sério, meio em tom de brincadeira. Mas aí, segundo o Macri, depois de tudo que o Trump falou recentemente com Groenlândia, Canadá, acho que ficou bem claro para o Macri que o Trump não estava fazendo uma brincadeira, não. Ele estava sugerindo mesmo que a Argentina ocupasse o Chile, tomasse o Chile de assalto ali para ter acesso aos 2 oceanos. Então, para mim, essa é a terraplanice da semana. E assim, o ser humano, ele não fala tudo o que ele pensa. Então eu fico pensando o que passa na cabeça do Trump do que ele nem sequer verbaliza. Não é, Durão? Pensamentos laranjas, né? Pensamentos intrusivos do Trump que ele leva a sério e faz uma sugestão como essa, assim,
É a Simples assim. pessoa mais indicada para comandar o país mais forte economicamente do mundo, né, Camila? Olha só, a eleição do Trump já é um terra plana, assim, oficial aqui, não tem como concorrer. Mas e aí, Durão, o que você trouxe pra gente hoje no Terra Plana? Olha, eu não fiz promessa nenhuma de não falar de Milei e de... Então, eu vou. Eu vou falar da guerra das empanadas entre Ricardo Darín e o governo de Milei, né, na Argentina. Na semana passada, o Darín falou numa entrevista na TV que comprar meia dúzia de empanadas é mais ou menos equivalente a comprar uma TV de 32 polegadas no supermercado, né? O que ele falou numa mistura de ironia, ou uma ironia sentida, né? Uma denúncia, talvez? Uma denúncia, enfim, tá uma situação que dói na pessoa. E doeu também no governo. O governo do Milei partiu pro ataque com os dois pés no peito. Tanto o ministro da Economia, o Caputo, como o próprio Milei, eles partiram para acionar todos os seus robozinhos, seus bots, e foram na jugular do Darín. Mas isso não funcionou muito bem para o governo. Por quê? Isso levou a imprensa da Argentina a fazer uma série de comparações semelhantes. Então eles concluíram que para você encher metade de um carrinho no supermercado argentino é o equivalente a você comprar um computador. Ou se uma família de classe média vai ter um jantar fora, modesto, sem grandes luxos, isso seria o equivalente a 10% da renda média de uma família argentina. Ou seja, pegou bem mal para o governo essa condução da economia, Camila. E você? Pois é. Assim, a carapuça serviu, né? Porque para ir com essa força, né, contestar, é que a carapuça serviu. O famoso a carapuça serviu, né? Eles sentiram, né? E o que se traz pra gente? Olha, Durão, essa semana eu acho que eu dei uma misturada aqui no quadro Terra Plana com casos de família. Mas vocês já me perdoem por isso, porque eu trouxe a famosa cena que rodou o mundo aí de Emmanuel Macron saindo do avião e tomando um belo tapa, um belo empurrão na cara da senhora Brigitte, esposa de Emmanuel Macron. Eles estavam num desembarque ali, né? O casal estava desembarcando em Hanoi, no Vietnã, nessa segunda-feira, quando, de repente, quando abre a porta do avião, a gente só consegue visualizar o corpo do Macron e uma mão, né, na cara dele. Ele fica ali um pouco desnorteado, acho que ele não deve ter percebido que as portas estavam abertas e que já tinham, né, imagem sendo feita ali do desembarque do casal, e depois ele sai de cena e eles voltam como se nada tivesse acontecido. Isso já é uma questão em si, acho que tem muita gente que gostaria de estar no lugar de Dona Brigitte nesse momento, mas isso não vem ao O que caso. será que ele aprontou, né? Pois é. Ninguém pediu VAR ali, não, Camila? Ninguém. É isso. Mas sabe o que foi pior pra mim, que talvez seja o momento Terra Plana? Que a comunicação do Macron minimizou a situação, dizendo que era uma brincadeira. E aí eu me pergunto, pode dar tapa na cara do marido de brincadeira, minha gente? Lá na França, como é que funciona isso? Entendeu? Esse pra mim foi o momento Terra Plana da semana, sim, porque além do tapa, a comunicação acho que mandou muito mal, dizendo, olha, é só uma brincadeira, eles se pegam, eles se batem mesmo, é normal então isso. Teve VAR, sim. Pois é, teve. Professor, quem ganhou? Pô, são excelentes, hein? Dizem que o Macron sabe por que apanhou e a Brigitte não sabe por que bateu. Então, mas, na verdade, eu vou ficar com a do Darín, com a denúncia do Darín. Eu, quando fui em Buenos Aires ver meu Botafogo ser campeão, eu tive oportunidade de ver de perto os preços argentinos, né? Uma pizza portuguesa custava R$300, um negócio realmente surreal. Os livros, que até então eram muito baratos, viraram absolutamente inalcançáveis. Então, eu homenageio aí a denúncia do Darín em relação aos preços surreais que estão, enfim, se impondo na economia argentina. E mais uma vitória para Rodrigo Durão.
né? Pois é, Durão saindo na frente. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Estrangeiro, análises ótimos. Agora a gente está vendo o placar aí, Durão à frente, né, disparadamente, vai ser difícil. Lucas, deixo aqui a minha comunicação pública. Eu tentei, amigo, colocar você aqui numa situação mais confortável, mas falhei, sinto muito. Lorenzo, muito obrigada também pela sua participação essa semana aqui no Estrangeiro. A gente volta semana que vem, né, Durão? Opa, claro. E lembrando que o Estrangeiro é escrito e apresentado por mim e por você, Camila Salmásio. A direção e produção é de Letícia Holanda, edição e sonorização de Fábio Balbini, na operação do Switcher, Marina Ortega. A identidade visual é feita pelo Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena, a de redes sociais é de Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. E com essa nos despedimos aqui dos nossos estrangeiros e estrangeiras, e para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre as principais notícias do Brasil e do mundo, é só acessar brasildefato.com.br. Até semana que vem. Tchau.